A microscopia de varredura, ela difere principalmente da microscopia eletrônica de transmissão no aspecto do preparo da amostra. Na microscopia de transmissão, a amostra ela precisa ser embutida e ela tem um tamanho muito reduzido. Na microscopia de varredura, nós temos uma amostra que podemos chamar ela de quase que natural. Ela é um pedaço de uma amostra maior ou um próprio organismo que você consiga pegar, como uma formiga, uma aranha, uma concha de mexilhão, que será usado aqui como demonstração. Podemos usar células aqui também. A célula ela tem um preparo diferenciado que será mostrado a seguir. Mas o importante da microscopia de varredura é a superfície da sua amostra. Essa superfície é o que será analisado no microscópio. Então, nas amostras de varredura para ciências biológicas ou ciências da vida como um todo, elas têm muito detalhe. Então a preparação ela difere um pouco porque não embloca, a gente não faz um embutimento dessa amostra para levar ao microscópio. Então ela será preparada, como vocês verão a seguir, e colocada em um suporte como este daqui. Esse suporte ele é chamado de stub e a sua amostra vai ser colocada aqui em cima e essa amostra vai ser levada ao microscópio depois. Então, uma das limitações da técnica é o tamanho da amostra. Você tem que colocar essa amostra sobre esse suporte, ela tem que caber aqui para poder continuar com o processamento e ser colocada no microscópio. Então, essas seriam algumas das diferenças entre as técnicas. Se vocês assistiram o módulo de transmissão, vocês vão ver que a amostra ela é embutida, colocada em uma telinha e essa telinha que vai no microscópio. No módulo teórico da microscopia de varredura, vocês vão ver, entender melhor como que isso entra no microscópio, como será colocado lá com a sua amostra e como será feita a análise. Para o preparo de amostras de ciências biológicas ou ciências da vida para a varredura, a gente pode usar alguns meios de preparo de amostra. Normalmente, se você tiver um único tipo de amostra, você pode usar um tubo de centrífuga desse, que é comumente chamado de Eppendorf. Você pode usar placas de cultura. Normalmente a gente usa essas placas de 12 wells, ou pode ser maior, dependendo da que você tiver. Para o caso de células, a gente precisa usar um suporte para essas células. Esse suporte geralmente são lamínulas que a gente utiliza para salpicar as células em cima dessa lamínula. São lamínulas de cultura que elas normalmente são cobertas com poliL-lisina para melhorar a adesão do material, que no caso seriam as células, e durante o processamento essas células não se soltarem. Você pode também cultivar as suas células em cima de uma lamínula e trazer já essas lamínulas para a gente fazer o processamento aqui sem a necessidade da gente salpicar as células. Isso depende do meio de cultura e da forma da cultura que você estiver usando. Algumas culturas crescem já sobre a célula usando algum tipo de substrato. Outras elas são em meio líquido, estão em suspensão, aí você teria que fazer a centrifugação, trazer o pellet e a gente colocaria esse extrato celular em cima da lamínula, fazendo com que ela aderisse sobre o suporte para a gente concluir o processamento dessas amostras. Para essa demonstração, nós vamos utilizar uma amostra que é uma concha de mexilhão. Essa concha de mexilhão, como vai ser uma amostra apenas, ela vai ser feita nesse tubo de Eppendorf. Essa amostra foi trazida para o centro de microscopia por um usuário, então ela ficou como excedente aqui. Mas antes dessa amostra dar entrada no centro de microscopia, alguns procedimentos devem ser feitos. O primeiro deles é a coleta bem feita do material, o material tem que estar fresco e esse material tem que ser fixado da mesma forma que foi feito no módulo de transmissão. Essas amostras elas têm que ser fixadas com Karnowski
ou paraformaldeído, dependendo aí do fixador que você tiver. O tampão utilizado, geralmente nesses fixadores, podem ser o tampão fosfato ou pode ser o tampão cacodilato. O importante é manter esse fixador tamponado para preservar a estrutura da sua amostra. Apesar da gente não fazer nenhum tipo de corte nessa amostra, o embutimento e o corte, ela precisa manter toda a sua estrutura e morfologia externa, não podendo murchar ou estufar demais, né, adquirir líquido demais, alterando muito a sua morfologia e prejudicando a sua análise. Então, neste caso, essa amostra já foi fixada, ela está em uma solução de tampão e o protocolo inicia da seguinte forma: a gente retira o excesso de fixador com 3 lavagens de tampão. No caso aqui a gente vai usar um tampão fosfato 0,1 molar. Basicamente, essa lavagem é você retirar o líquido do seu tubo e adicionar novo tampão. Cada lavagem dessa demora cerca de 10 minutos. Então a gente coloca e espera por 10 minutos. Passado esses 10 minutos, você retira novamente esse tampão e adiciona o novo até completar as 3 lavagens. Após essas 3 lavagens, a gente faz uma primeira fixação utilizando um reagente chamado tetróxido de ósmio. É o mesmo tetróxido de ósmio utilizado na transmissão. Por que a gente usa este reagente na varredura? Ele vai recobrir toda a sua amostra, ele penetra dentro da sua amostra, tornando ela rígida, facilitando assim o restante do processamento. Esse tetróxido de ósmio, ele também tem uma vantagem do processo de preparo de amostras da varredura. Ele é um metal e quando vocês forem assistir o processo teórico da microscopia eletrônica de varredura, vocês vão entender o que significa carregar a amostra no microscópio. Então esse reagente, como ele é um metal, ele ajuda a não carregar a amostra lá no microscópio, facilitando a obtenção de imagens. Depois de adicionarmos o tetróxido de ósmio na nossa amostra, essa amostra deve ficar em repouso durante 1 hora. Após 1 hora de repouso dessa substância agindo sobre a sua amostra biológica, ela vai ficar desse jeito, toda escura. Isso significa que o tetróxido de ósmio penetrou na sua amostra e fez o processo de oxidação da matéria orgânica que aqui tem, e essa matéria orgânica agora se torna rígida, facilitando o restante do processamento. Continuando esse processamento, a gente coloca o tetróxido de ósmio em um descarte adequado e começa o processo de lavagem, mais uma vez para remover o excesso desse tetróxido de ósmio. Mais uma vez a gente lava com tampão para preservar a estrutura celular dessa amostra e remover o excesso de tetróxido de ósmio. Após 3 lavagens com o tampão, nós vamos adicionar um outro reagente. Esse reagente se chama ácido tânico. O ácido tânico, ele funciona como um mordente para o tetróxido de ósmio. Então o ácido tânico é colocado após as 3 lavagens e deixado incubar durante 20 minutos. Após esses 20 minutos, a nossa amostra segue para um outro procedimento que é a desidratação. Após os 20 minutos de incubação com o ácido tânico,
a gente novamente faz a lavagem da nossa amostra com tampão, nesse caso o tampão fosfato, que está sendo utilizado aqui. Feitas essas lavagens, o seu material ele está pronto para receber mais um banho de tetróxido de ósmio. Então, após essas lavagens, a gente retira o tampão, que serve nesse momento para lavar o excesso de ácido tânico, e coloca novamente o tetróxido de ósmio. Importante lembrar que o tetróxido de ósmio tem que cobrir a sua amostra para que ela seja totalmente fixada com esse fixador. E esperamos mais 1 hora de incubação para que esse material se fixe de forma adequada. Após 1 hora de incubação com tetróxido de ósmio, o segundo banho, nós retiramos esse reagente e lavamos com água. Nesse caso a gente usa água destilada, não necessariamente precisa ser usada água miliquê. A gente usa uma água destilada ou água purificada. Nós fazemos novamente 3 lavagens e após essas lavagens a gente inicia o processo de desidratação. Por que nós precisamos desidratar a nossa amostra? Primeiro, a nossa amostra ela vai ser utilizada no microscópio. O microscópio ele não suporta água, nenhum tipo de água. Então, como a amostra biológica é rica em água, a gente tem que fazer o processo de limpeza ou remoção total dessa água da nossa amostra. Em passos posteriores à desidratação, a gente retira a água da nossa amostra usando um equipamento chamado CPD, que é um processo de secagem em ponto crítico CO2. Esse passo será observado num momento posterior. Então, feito a lavagem e a remoção de todo o tetróxido de ósmio em excesso da nossa amostra, inicia-se um processo de desidratação usando uma bateria de álcool. Essa bateria de álcool ela é uma concentração crescente de álcool, sendo 35, 50, 70, 85, 95 e 100% de álcool, sendo essa desidratação feita com banhos de álcool de 10 em 10 minutos. Então a gente acrescenta esse álcool na nossa amostra, deixa ela parada por 10 minutos, retira esse álcool após os 10 minutos, usa um segundo banho com a mesma concentração após os 10 minutos, a gente retira o álcool e passa para uma segunda concentração. Essa crescente concentração de álcool faz com que toda a água seja substituída por álcool que a gente costuma dizer chamado 100%. Importante lembrar que este álcool que a gente utiliza é o mais puro possível. Então, não fazendo propaganda, mas a gente utiliza um álcool da Merck, que é o que tem no mercado com a maior concentração de álcool e menor concentração de contaminantes, principalmente água, no sistema. Isso é importante porque a qualidade da amostra ela está diretamente relacionada com a qualidade dos reagentes utilizados.